Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 29 de setembro, 26º domingo do tempo comum, dia em que celebramos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, arcanjos, os quais ocupam a esfera mais alta da hierarquia angélica. Eles têm a tarefa de conservar a transcendência e o mistério de Deus e, ao mesmo tempo, de tornar presente e perceptível a sua proximidade salvífica. Hoje também celebramos o dia da Bíblia. Então, desse quarto domingo do mês de setembro, celebramos assim o mês da Sagrada Escritura. E temos a alegria de convidar você, convidar a sua família para hoje partilharmos a palavra de Deus, tirada do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 ao 43, o versículo 45, 47 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônio em teu nome, mas nós os proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não os proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der de beber a um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que crê, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos ainda, podemos dizer assim, em Cafarnaum, a cidade dos pescadores, situada junto ao lago de Tiberíades. Então Jesus está em casa, rodeado pelos discípulos. A ida para Jerusalém está próxima e os discípulos estão conscientes de que se aproxima tempos decisivos para esse projeto em que estão envolvidos. Então o tema principal vai aparecer justamente na primeira parte desse evangelho qual foi citado. Então se refere à necessidade da comunidade cristã ser uma comunidade aberta, uma comunidade acolhedora, tolerante, capaz de aceitar como sinal de Deus os gestos libertadores que acontecem no mundo. Então veja que o evangelho vai nos apresentar um grupo, né, de discípulos ainda não muito, um grupo de discípulos que podemos dizer até que atrasados na aprendizagem do caminho do reino. Eles ainda raciocinam em termos da lógica do mundo e têm assim dificuldade em libertar-se dos seus interesses egoístas, dos seus esquemas pessoais, dos seus preconceitos, dos seus sonhos de grandeza e poder. Eles não querem entender que para seguir Jesus é preciso cortar com um certo sentimento e atitudes que são incomparáveis, ou seja, incompatíveis com a radicalidade que a opção pelo reino exige. Caros irmãos, queridas irmãs, as dificuldades que estes discípulos apresentam no sentido de responder a Jesus não nos são estranhas. Também faz parte da nossa vida e do caminho que dia a dia percorremos. Assim, a instrução que nesse texto, ou seja, neste evangelho de hoje, Jesus dirige a seus discípulos, serve também para cada um de nós. A proposta de Jesus destinasse assim aos discípulos de todas as épocas, então ele vai pretender nos ajudar a purificar a nossa opção, a entregar de forma plena a comunidade do reino. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, cada vez mais Jesus nos instrui a distinguir a diferença que há entre a mentalidade do mundo e o pensamento de Deus. Nós também, como os discípulos de Jesus, muitas vezes, amados irmãos, queridas irmãs, entendemos que Jesus é de nossa propriedade exclusiva ou do movimento a que pertencemos. Diante do que ele nos expõe, no entanto, concluímos que em nenhuma situação poderemos afirmar que alguém
não está a serviço do reino somente porque não faz parte da nossa turma, da nossa religião, da nossa comunidade. Jesus nos ensina, meus irmãos, queridas irmãs, a fazer todas as coisas, todas as nossas ações em seu nome. Isso é, fazer por amor a Ele. Por isso Ele acolhe de coração todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, trabalham com amor para a edificação da sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo agindo no mundo. A igreja é o corpo de Cristo agindo no mundo. Porém, todo aquele que é de Cristo segue os seus ensinamentos. Deus quer salvar o homem do pecado e quem quiser seguir a Jesus deve renunciar ao pecado, mesmo que para isso tenha que renunciar a algo que muito lhe custa. Se Cristo veio para libertar do pecado e da morte, não podemos continuar com as mesmas práticas que nos afastam do Salvador. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, ninguém é senhor de si mesmo. Ninguém pode salvar-se por si só. Por isso, Jesus, num sentido figurado, nos manda arrancar a mão, o pé. Isto é, cortar as ações que nos apartam da graça de Deus. Meus irmãos, queridas irmãs, você costuma desprezar as outras pessoas de sua comunidade, as outras pessoas das demais congregações religiosas, de outros credos religiosos? Você costuma desprezar essas pessoas ou acolhe essas pessoas com carinho? Você se considera dono ou dona de Jesus? A que ou a quem o seu pé e sua mão estão levando você? Se pergunte lá no íntimo do seu coração, aquilo que você pratica, os lugares que você frequenta, estão levando para Deus ou afastando de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos livrarmos da atitude fanática e exclusivista de pensar que só quem pertence declaradamente ao círculo dos discípulos de Jesus está em condições de fazer o bem. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a você e toda a sua família um santo e abençoado domingo. E que desça sobre todos vós, sobre a sua família, as bênçãos desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre na paz do Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, agora e sempre. Amém.